Ela está nua, coberta por óleo de oliva, enquanto sacerdotisas dançam ao som de tambores e a multidão grita em êxtase. Homens lançam moedas de ouro aos seus pés como oferendas. Isso não é uma lenda. Era um ritual real que acontecia sob a lua em Jericó há mais de 3.000 anos. Mas o que acontecia depois, ninguém ousava contar. Neste vídeo, você vai descobrir os 20 fatos mais perturbadores sobre Jericó, incluindo o segredo que fez uma prostituta se tornar ancestral de Jesus, beleza proibida e rituais de sedução. Você sabia que existia um lugar onde mulheres se banhavam em leite de jumenta e cobriam seus corpos com pólen dourado para atrair deuses? Em Jericó, beleza não era só vaidade, era poder, era religião, era uma arma sobrenatural. Enquanto em outras cidades mulheres mal saíam de casa, em Jericó elas desfilavam pelas praças com autoridade. Pele bronzeada pelo deserto, olhos marcados com couro negro vindo das montanhas, vestiam tecidos semi-transparentes tingidos com púrpura, a cor da realeza. Mas o auge acontecia durante as luas cheias. As mais belas da cidade eram escolhidas para os rituais. Elas surgiam como deusas vivas, corpos untados com óleos raros, pólen dourado do deserto cobrindo cada centímetro da pele. Acreditava-se que sua presença atraía bênçãos sobre a cidade inteira. E o mais espantoso, essas mulheres podiam escolher seus próprios maridos, algo impensável para a época. Comerciantes mudavam suas rotas só para vê-las. Chamavam-nas de as donzelas douradas de Jericó. Diziam que conheciam segredos antigos, misturas de mel, leite e ervas que faziam a pele brilhar como mármore sob o luar. Elas eram belas, mas também perigosas. Diziam que dominavam perfumes capazes de escravizar a mente dos homens. Foi por isso que, quando Josué enviou espiões à cidade, eles foram direto à casa de uma mulher. Seu nome era Raabe, mas quem ela realmente era? 2. Rituais noturnos, sob a lua. O que a Bíblia preferiu não contar. O que acontecia em Jericó quando o sol se punha. Rituais tão perturbadores que os escribas bíblicos preferiram omitir os detalhes, mencionando apenas abominações que clamavam aos céus. Quando a escuridão cobria Jericó, tambores começavam a pulsar com ritmo hipnótico que aumentava gradualmente pela noite. Escavações arqueológicas revelaram no centro da cidade um templo dedicado à deusa lunar Yarik, com um altar circular cercado por pedras dispostas para capturar o luar em datas específicas. Durante noites de lua cheia, iniciava-se o ritual que arqueólogos chamam de Dança das Sombras. Sacerdotisas com cabelos soltos e corpos pintados com símbolos lunares rodopiavam ao redor de uma fogueira central. Desenhos em vasos antigos mostram mulheres em posições sugestivas de transe profundo. Alguns sacrifícios realizados nestas noites incluíam práticas tão horríficas que mesmo historiadores antigos hesitavam em descrevê-las completamente. E foi contra estas práticas que os israelitas marcharam. Mas existe outra explicação para a destruição de Jericó. Profecias antigas que se cumpriram com assustadora precisão séculos depois. 3. Raabe, a prostituta que traiu sua cidade e se tornou ancestral de Jesus. Como uma prostituta, considerada impura por todos, entrou na linhagem do próprio Filho de Deus? A história de Raabe destrói tudo o que pensamos sobre redenção. Sua casa ficava cravada nas muralhas de Jericó. Um cordão vermelho na janela não deixava dúvidas. Ela era uma mulher disponível, mas não qualquer uma. Raabe oferecia abrigo, segredos e silêncio. Quando 2 espiões israelitas entraram na cidade, ela foi a escolha perfeita. Estrangeiros não chamavam atenção ali, mas o que ninguém esperava é que Raabe colocaria tudo em risco por eles. Ao esconder os espiões no terraço e enganar os soldados do rei, Raabe traiu Jericó. Por quê? Porque ela sabia.
disse aos hebreus: o terror de vocês caiu sobre nós. O Senhor já entregou esta terra. E foi usando a mesma corda vermelha, símbolo do seu passado, que ela os salvou. Em troca, pediu apenas uma promessa: que sua família vivesse quando Jericó caísse. Ela sobreviveu e, mais do que isso, foi acolhida entre os israelitas. Casou-se, gerou filhos e, séculos depois, seu nome aparece na genealogia de Mateus. Raabe, a prostituta de Jericó, se tornou ancestral direta de Jesus Cristo. Mas e as outras mulheres das muralhas? E os rituais que aconteciam à luz da lua nos templos esquecidos de Canaã? A Bíblia silencia, mas os vestígios ainda falam. 4. Profecias sobre Jericó. Palavras assustadoramente precisas. Como palavras ditas por Josué poderiam prever com precisão cirúrgica algo que só aconteceria 500 anos depois. Após a destruição de Jericó, Josué lançou uma maldição. Maldito seja quem reconstruir esta cidade. Com a perda do primogênito, lançará seus alicerces, e com a perda do filho mais novo, colocará suas portas. Soava como uma ameaça simbólica. Mas séculos depois, durante o reinado de Acabe, um homem chamado Hiel ousou reconstruir Jericó e pagou um preço terrível. Está escrito: Hiel lançou os alicerces com a morte de Abirão, seu primogênito, e colocou as portas com a morte de Segube, seu filho mais novo. 1 Reis 16:34. A maldição se cumpriu. Detalhe por detalhe, filho por filho. Foi coincidência? Ou será que Hiel, ao ver a profecia se cumprindo, sacrificou o caçula intencionalmente, tentando apaziguar um destino selado? E mais importante, como uma cidade tão fortificada caiu apenas com o som de trombetas? Muralhas impossíveis. A engenharia que desafia a compreensão moderna. Como um povo antigo sem ferramentas modernas, ergueu fortificações que ainda hoje desafiam a engenharia? Nos anos 1950, a arqueóloga Kathleen Kenyon fez uma descoberta impressionante. Jericó possuía um sistema duplo de muralhas, uma externa com 2 metros de espessura, um talude de 10 metros e outra muralha no topo, com 8 metros de altura e 4 de largura. Juntas, formavam uma barreira quase impenetrável, com 20 metros de altura, o equivalente a um prédio de 6 andares. E o mais chocante, essas estruturas datam de 8.000 a.C., muito antes das pirâmides do Egito. Foram construídas com tijolos de barro e palha, moldados à mão e secos ao sol. Uma tecnologia que, teoricamente, não deveria sustentar tamanha altura. Além disso, foi encontrada uma torre maciça com escada interna, construída no mesmo período. Ela é 5.000 anos mais antiga que qualquer construção monumental conhecida. Estima-se que seriam necessárias mais de 100.000 pessoas para construir essas defesas, número impossível para a época. Os habitantes de Jericó se achavam invencíveis. Até o dia em que os israelitas chegaram e apenas o som de trombetas fez tudo ruir. Como simples trombetas poderiam derrubar muralhas maciças? A ciência moderna tem uma explicação surpreendente para um dos eventos mais misteriosos da Bíblia. A história parece fantástica. 7 sacerdotes com trombetas de chifre de carneiro marchando ao redor de Jericó por 7 dias. No 7º dia, após 7 voltas, sopraram as trombetas. O povo gritou e as muralhas caíram por terra. Mito ou realidade? O físico Andrew McGowan, da Universidade de Edinburgh, propôs uma teoria fascinante: o fenômeno da ressonância. Cada objeto possui uma frequência natural de vibração. Se exposto a ondas sonoras que se alinham com essa frequência, pode vibrar com amplitude crescente até falhar estruturalmente, como uma taça de cristal que quebra com o som de uma voz. As muralhas de Jericó, feitas de tijolos de barro secos ao sol, seriam particularmente vulneráveis. Análises geológicas mostram que a região é sismicamente ativa.
Após séculos de pequenos terremotos, os tijolos possivelmente apresentavam microfissuras invisíveis. Especialistas em acústica calcularam que trombetas de chifre de carneiro, conhecidas como chofar, produzem frequências entre 80 e 100 Hz, a mesma faixa que engenheiros identificam como potencialmente perigosa para estruturas antigas. Experimentos com modelos em escala de muralhas de barro mostraram que, sob certas condições, ondas sonoras nesta frequência podem induzir falhas estruturais. O Vale de Jericó poderia ter intensificado as ondas sonoras, criando um efeito semelhante a um anfiteatro natural. O Dr. Amos Nur, da Universidade de Stanford, sugere outra possibilidade, e se as marchas coincidiram com um terremoto iminente. Mas enquanto as muralhas desabavam, algo ainda mais chocante acontecia dentro da cidade. A queda sobrenatural. Quando as muralhas desapareceram. Se você estivesse nas muralhas de Jericó naquele dia, o que teria visto? Um fenômeno tão inexplicável que mudou o curso da história e desafia explicações até hoje. Por 6 dias, o exército israelita circulou Jericó em silêncio total. Os defensores, inicialmente apreensivos, começaram a relaxar. Alguns até zombavam das janelas, gritando insultos aos israelitas que marchavam silenciosamente. No 7º dia, algo diferente aconteceu. Em vez de uma volta, os israelitas começaram a dar voltas múltiplas. A tensão crescia a cada circuito. Dentro da cidade, crianças foram levadas para longe das janelas. Soldados assumiram posições nas muralhas. Então veio a ordem de Josué: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Os sacerdotes sopraram as trombetas e todo o povo israelita soltou um único grito ensurdecedor. O texto bíblico diz: o muro caiu abaixo. Mas o termo hebraico original, nafal tarteiha, sugere algo mais específico, um colapso para dentro, como se a muralha tivesse sido sugada para o interior da cidade. O mais surpreendente: o único trecho da muralha que permaneceu intacto foi exatamente onde ficava a casa de Raabe. Conforme a promessa dos espiões, a seção onde ela vivia não desabou. Mas enquanto israelitas invadiam a cidade, um tesouro proibido seria descoberto. 8. O tesouro amaldiçoado. Uma ganância que custou a vida de uma nação como um único roubo. Feito em segredo, causou a morte de 36 guerreiros e quase destruiu uma nação inteira. Antes da queda de Jericó, Josué foi claro: tudo o que houver de valor será consagrado ao Senhor. Ninguém toque em nada. Mas no meio das ruínas, um homem chamado Acã quebrou essa ordem. Ele viu um manto babilônico, prata e ouro, o suficiente para mudar de vida. Enterrou tudo debaixo de sua tenda. Dias depois, os israelitas atacaram a pequena cidade de Ai, mas algo deu errado. Foram derrotados. 36 homens morreram. O povo entrou em pânico. Foi então que Deus revelou o motivo. Israel pecou, tocaram no que era sagrado. Um julgamento identificou o culpado. Acã confessou: vi, cobicei e tomei. A punição foi implacável. Ele, sua família, seus animais e todos os seus bens foram levados ao vale de Acor, apedrejados, queimados, enterrados sob um monte de pedras. Séculos depois, arqueólogos identificaram esse local, um monte de rochas conhecido como Colina da Desgraça. E o que encontraram dentro dele vai te deixar sem palavras. Capítulo 9. Punições públicas em Jericó. Horrores nas praças da cidade. No centro de Jericó ficava a Praça da Dor, pavimentada com pedras vermelhas. Escavações revelaram argolas de bronze fixadas em lajes de pedra e sulcos profundos onde sangue escorria para canais de drenagem. Um local concebido especificamente para o sofrimento público. As punições começavam com a caminhada da vergonha, condenados nus, com placas de barro no pescoço descrevendo seus crimes, forçados a percorrer as ruas principais enquanto a multidão arremessava excrementos. Para pequenos roubos, a punição era a amputação de dedos ou mãos.
realizadas com facas de bronze aquecidas ao rubro. A parte amputada era preservada em sal e exibida na entrada da cidade como aviso. Crimes graves como adultério levavam ao abraço da areia. O condenado era amarrado a um poste e lentamente coberto com areia quente, começando pelos pés. A morte por sufocamento podia levar horas. Mais aterrorizante era o castigo para quem ajudasse estrangeiros. O esfolamento sob a lua, realizado apenas em noites de lua cheia. A pele do condenado era removida enquanto ainda estava vivo. Quando os israelitas chegaram, estas práticas brutais já eram tradição centenária. Não é surpresa que a Bíblia mencione Jericó como símbolo de perversão. Mas havia algo ainda mais perturbador acontecendo em seus templos. A prostituição ritual em Jericó. Culto sensual aos deuses. Em Jericó, a prostituição não era apenas uma profissão, era uma instituição religiosa. Ao lado do templo principal, existia um edifício conhecido como Casa da Vida, onde jovens chamadas Kedeshot, literalmente mulheres sagradas, serviam como intermediárias entre deuses e homens. Estas mulheres, selecionadas ainda meninas por sua beleza, passavam por rituais de iniciação aos 12 anos. Seus corpos eram pintados com símbolos sagrados e, durante cerimônias especiais, dançavam seminuas, usando apenas joias de prata e faixas de linho transparente. Diferente das prostitutas comuns como Raabe, que trabalhava independentemente, as sacerdotisas rituais eram consideradas encarnações da deusa Astarte. Unir-se a elas não era apenas prazer carnal, mas um ato religioso que supostamente trazia fertilidade aos campos e rebanhos. O aspecto mais sombrio, a cada primavera, algumas dessas jovens eram selecionadas para a grande união, relação sexual pública com o rei ou sumo sacerdote durante festivais de fertilidade. Qualquer criança nascida destes encontros era considerada semidivina. Quando Josué ordenou a destruição completa de Jericó, estes templos eram alvos prioritários. Mesmo os casamentos em Jericó refletiam estas práticas distorcidas. Casamentos e relações em Jericó. Tradições que chocariam o mundo moderno. Em Jericó, o casamento não era uma questão de amor, mas uma transação comercial e religiosa que seguia tradições impressionantes. Uma das mais chocantes era o direito da primeira noite, não com o noivo, mas com um sacerdote do templo que supostamente abençoaria a união. Estudos de textos cananeus revelam que noivas eram preparadas por 7 dias antes do casamento. Seus corpos eram depilados com conchas afiadas, perfumados com óleos exóticos e pintados com símbolos de fertilidade. A preparação culminava com a bênção do ventre, uma cerimônia onde a mãe do noivo examinava publicamente a noiva para confirmar sua capacidade de gerar filhos. A cerimônia de casamento ocorria sob a lua cheia. A noiva usava uma coroa de flores vermelhas e anéis nos tornozelos que tilintavam quando andava, um símbolo de sua nova posição como propriedade do marido. Curiosamente, homens pobres podiam compartilhar uma esposa entre irmãos, prática econômica que horrorizou os israelitas. O aspecto mais perturbador: muitos casamentos em Jericó eram arranjados quando as meninas ainda eram crianças. Contratos matrimoniais escritos em tabletes de argila encontrados por arqueólogos mencionam noivas de apenas 8 anos, prometidas a homens muito mais velhos. Se um homem suspeitasse de infidelidade, sua esposa enfrentava a prova das águas amargas. Tinha que beber água misturada com poeira do templo. Se adoecesse, era considerada culpada. E se você acha isso perturbador, o último dia de Jericó foi ainda pior. A infância brutal. A vida das crianças em Jericó. Para crianças em Jericó, a infância acabava cedo.
Escavações arqueológicas revelam brinquedos simples, bonecas de barro, ossos usados como peças de jogos, mas também ferramentas infantis que mostram que o trabalho começava aos 4 ou 5 anos. Meninos aprendiam ofícios desde cedo. Pequenos esqueletos encontrados mostram deformações nos dedos consistentes com trabalho repetitivo em olarias e tecelagens. Meninas mais novas ajudavam a moer grãos. Seus restos ósseos revelam danos nos joelhos de passar horas agachadas sobre pedras de moagem. O aspecto mais perturbador era a seleção do templo. Sacerdotes examinavam crianças aos 8 anos, escolhendo as mais bonitas para serviço nos templos. Meninos selecionados eram castrados para se tornarem assistentes rituais, enquanto meninas eram preparadas para o papel de sacerdotisas. As crianças assistiam regularmente aos rituais de sacrifício e punições públicas. Era parte de sua educação. Um friso de pedra encontrado mostra crianças em primeira fila, observando uma execução sob supervisão de adultos. Durante escavações nos anos 1950, arqueólogos encontraram um perturbador depósito de urnas, com restos de mais de 100 recém-nascidos, muitos com marcas de estrangulamento. Evidências sugerem que bebês nascidos com defeitos físicos eram sacrificados, considerados marca de desaprovação divina. A infância não era o único período cruel em Jericó. A morte também vinha acompanhada de rituais aterrorizantes. O mundo dos mortos, rituais funerários que desafiam a compreensão. A relação de Jericó com seus mortos era tão perturbadora quanto sua relação com os vivos. Escavações arqueológicas revelaram práticas funerárias que chocaram até mesmo os pesquisadores mais experientes. Uma das descobertas mais surpreendentes foram os crânios modelados. Após o corpo decompor, os crânios eram removidos, a mandíbula separada e as feições do falecido recriadas com gesso e conchas. Olhos de concha e cabelos naturais eram adicionados para criar um retrato tridimensional do morto. Estes crânios eram então colocados em prateleiras nas casas, onde observavam a família. Mais perturbador ainda era o ritual chamado alimentação dos ancestrais. Periodicamente, os crânios recebiam oferendas de comida através de aberturas na boca modelada. Acreditava-se que os mortos permaneciam conectados à família e podiam influenciar os vivos, para o bem ou para o mal. Para pessoas de alto status, o funeral incluía o aterrorizante sacrifício de acompanhamento, servos ou concubinas sacrificados para servir o falecido no além. Uma tumba de elite continha os restos de um homem, cercado por 6 esqueletos de mulheres jovens, todas com sinais de morte violenta. Estes rituais funerários ocorriam ao som de música que, por si só, era considerada perigosa por povos vizinhos. 16. A música e as danças proibidas, sons que induziam ao transe. A música em Jericó não era apenas entretenimento, era uma poderosa ferramenta ritual. Os habitantes acreditavam que certos ritmos e harmonias abriam portais para o mundo espiritual. Durante festivais de lua cheia, músicos tocavam o que textos antigos chamam de melodias de escuridão. Sequências de notas repetitivas, combinadas com batidas hipnóticas de tambor que induziam estados alterados de consciência. As danças associadas eram igualmente perturbadoras. Pinturas murais mostram dançarinos em posições contorcidas, olhos revertidos, aparentemente em transe profundo. Textos cananeus descrevem a dança de 7 véus, onde mulheres giravam até o êxtase, removendo camadas de tecido até ficarem completamente nuas. Mais controversa era a dança da possessão, onde participantes bebiam uma mistura de vinho e plantas alucinógenas, antes de dançar freneticamente até colapsarem. Enquanto inconscientes,
Acreditava-se que seus corpos eram temporariamente habitados por espíritos ou deidades. Instrumentos musicais de Jericó eram tão temidos que, após a conquista, israelitas foram proibidos de tocar as melodias da cidade maldita. Os próprios instrumentos foram queimados, considerados contaminados espiritualmente. Por trás destas manifestações culturais, havia um grupo que controlava as mentes e corações de Jericó: os sacerdotes e sacerdotisas do templo. Os sacerdotes e sacerdotisas do templo, o poder secreto de Jericó. O verdadeiro poder em Jericó não estava nas mãos do rei, mas nos templos. Os sacerdotes e sacerdotisas formavam uma elite que controlava todos os aspectos da vida, desde nascimentos até funerais, usando religião para manipular a sociedade inteira. Para se tornar sacerdote principal, um homem passava por 40 dias de rituais brutais, incluindo jejum, autoflagelação e isolamento em câmaras subterrâneas. O candidato bebia uma mistura chamada sangue dos deuses, vinho misturado com ervas alucinógenas e, segundo alguns textos, sangue humano. Muitos não sobreviviam ao processo. Os sacerdotes utilizavam conhecimentos astronômicos avançados para prever eclipses e outros fenômenos celestes, apresentando-os como comunicação direta com os deuses. Astutamente, mantinham estes conhecimentos em absoluto segredo. Textos eram codificados e apenas transmitidos oralmente aos iniciados. O mais assustador era o poder das sacerdotisas conhecidas como olhos da deusa. Estas mulheres administravam um elaborado sistema de espionagem. Prostitutas sagradas e servas do templo coletavam segredos durante encontros íntimos ou ao servir nas casas nobres. Qualquer informação comprometedora era usada para chantagem ou manipulação política. O templo principal continha uma câmara secreta chamada Sala das Vozes, onde sacerdotes especialmente treinados imitavam as vozes dos deuses através de um sistema acústico que fazia o som reverberar por todo o edifício, convencendo os adoradores de que estavam ouvindo divindades. Este aparato religioso era tão poderoso que, mesmo quando os israelitas sitiaram a cidade, a população confiava que seus deuses os protegeriam. Mas Josué tinha táticas psicológicas igualmente sofisticadas. O último dia de Jericó, as horas finais. Antes da destruição, amanheceu o 7º dia. Dentro de Jericó, a vida continuava normalmente, apesar dos estranhos israelitas que marchavam ao redor da cidade. No mercado central, comerciantes vendiam romãs e tâmaras. Crianças brincavam nas vielas. Sacerdotes realizavam sacrifícios matinais, oferecendo incenso para apaziguar os deuses que acreditavam, os protegiam. O rei de Jericó, cujo nome a Bíblia nunca menciona, estava em seu palácio na parte alta da cidade. Relatos arqueológicos sugerem que realizou um último banquete naquele dia. Escavações revelaram restos de uma grande refeição interrompida. Por volta do meio-dia, sentinelas notaram algo diferente. Os israelitas, em vez de uma única volta, continuavam marchando. Segunda volta, terceira volta. A tensão crescia. Na quarta volta, mães começaram a recolher crianças para dentro de casa. Na quinta, soldados assumiram posições defensivas. Na sexta, um silêncio tenso tomou conta da cidade. Na sétima volta, as trombetas soaram. O relato bíblico é sóbrio. Todo o povo gritou e o muro caiu, mas para os habitantes foi terror puro. O solo tremeu, paredes desabaram, o ar encheu-se de poeira e gritos. Nos minutos seguintes, guerreiros israelitas invadiram por todos os lados. Não houve misericórdia, exceto para uma casa marcada com corda vermelha, onde uma família aterrorizada aguardava seu destino. Se Jericó te surpreendeu, Sodoma vai te deixar sem palavras. Clique no vídeo na tela para descobrir o verdadeiro motivo por trás da destruição da cidade mais perversa da Bíblia.
As revelações sobre os rituais noturnos e a vida das mulheres em Sodoma são ainda mais chocantes do que você imagina. Clique agora e descubra o que realmente acontecia naquela cidade antes do fogo cair do céu. Gosto amargo de uma profissão de fé, coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma avivalista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Toma pista, risca agora 21 nomes na lista. Bateram